Vamos analisar agora o código-fonte da tela requisição interna detalhe. Bom, então aqui no mesmo pacote com T2T IRP controle de estoque cliente, eu tenho aqui a classe requisição interna detalhe. Ok, aqui está a tela. Nessa tela eu tenho aqui 3 botões, que é um Edit Button, um Save Button e um Reload Button. Tá? Aqui eu tenho um form, nesse form eu tenho aqui um lookup, tá? Onde eu mostro aqui os dados do colaborador e também a data da requisição. Esse form ele está vinculado aqui ao VO requisição interna cabeçalho VO, tá? Lá do pacote com.t2tirp.controleestoque.java. Tenho aqui também uma grid, tá? Essa grid vai mostrar para a gente os itens dessa requisição, ok? Então aqui eu tenho alguns botões vinculados a essa grid, tá? Esses botões que nós vimos aqui em cima estão vinculados ao form, tá? Então esses botões aqui de baixo estão vinculados a esta grid. Então aqui eu tenho um Edit Button, aliás um Insert Button, um Edit, um Delete, um Save e um Reload, ok? Essa grid ela está vinculada ao VO requisição interna detalhe VO, tá? Também do pacote com T2T IRP controle estoque Java. Bom, vamos analisar aqui o código-fonte dessa tela. Aqui primeiro eu tenho a definição, né, a criação de alguns objetos, tá? Tenho aqui o requisição interna itens controller. Eu tenho aqui a definição do lookup do colaborador, aliás, o lookup do produto, tá? E também o lookup do colaborador, tá? Então, o lookup controller e o lookup server data locator. Aqui no construtor dessa classe, eu recebo como parâmetro o controller da requisição interna detalhe controller, tá? Então, é o controller aqui do form requisição interna. Logo depois, eu vou instanciar o objeto itens controller, tá? E definir o controller da grid itens. Então, eu defino aqui o controller dessa grid e também o grid data locator. Logo após, eu tenho aqui as configurações do lookup do produto, ok? Bom, aqui nós já vimos como configurar, né, as configurações desse lookup do produto lá no módulo NFE também, tá? Então aqui nós temos a definição do VO do produto, né, que é o produto VO. Temos aqui a definição das colunas, né, que serão mostradas aí. Aqui nós já tornamos algumas colunas visíveis nessa tela que irá importar o produto a ser requisitado, ok? E aqui nós temos definido também as actions, né, do servidor. Então o nome o nome do método, né, do grid method name aqui lá do servidor é o importa produto. Nós temos aqui também o método que faz a validação dos dados desse produto, né, que é o valida produto, tá? Então aqui no lado do servidor, só que aqui no pacote cadastro servidor, eu tenho o importa produto e o valida produto, ok? No importa produto, eu vou buscar todos os produtos que estão cadastrados na base de dados, tá? E retornar esses dados aí lá para a janela de lookup para que o usuário selecione o produto desejado. Aqui na tela valida produto, eu vou verificar o código que o usuário digitou aqui dentro do lookup, aliás, do lookup aqui do produto, tá? Então esse produto aqui, esse lookup do produto é na grid, tá? Então ele vai digitar aqui um código e aqui na classe valida produto, eu vou realizar essa validação. Então eu vou buscar o ID do produto, tá? Se o código que o usuário digitou for encontrado, né? Se o ID daquele produto for encontrado, então eu vou retornar com os dados do produto lá para essa grid, né? Então ele vai mudar aqui para o nome do produto, ok? Caso o produto não seja encontrado, ele vai retornar com
uma mensagem para o usuário. Da mesma forma, nós temos aqui o lookup do colaborador, tá? O lookup do colaborador é aqui no form, ok? Então eu tenho aqui as definições, tá? Desse lookup do colaborador, tenho aqui o nome do método lá no servidor, que vai realizar a importação dos dados do colaborador, e também o nome do método aí que vai realizar a validação. Então, da mesma forma, eu tenho aqui o importa colaborador action, tá? E o valida colaborador action. Todos eles estão aqui no pacote com T2TIRP cadastros servidor. Ok? Bom, então, continuando aqui, eu tenho aqui o método getForm requisição interna. Ele vai retornar aí para a gente o form, que está mostrando ali os dados da requisição interna. Eu tenho aqui o getGridItens, tá? Ele vai retornar para a gente a grid dos itens da requisição. E o getItensController, tá? Ele vai retornar para a gente o controller da grid itens. Ok? Bom, vamos analisar aqui então esses controllers, né? O código-fonte desses controllers. Eu tenho aqui o requisição interna detalhe controller. Aqui está. Nessa classe, aqui no construtor dessa classe, eu recebo como parâmetro uma requisição interna grid, né, que é a tela requisição interna grid, e uma string pk, tá? Essa string pk aqui ela vai identificar o ID da requisição interna cabeçalho, tá? Logo depois eu defino aqui o nome da ação que será executada lá no servidor quando esse controller realizar requisições, né, eu vou requisitar essa action lá no servidor. Então lá no servidor, no pacote controle estoque servidor, eu tenho aqui a classe requisição interna detalhe action, ok? Aqui eu tenho a definição do nome dessa action, tenho aqui o método execute command padrão que ele vai identificar qual ação a ser executada no momento, ok? E temos aí a implementação dos métodos. Bom, aqui primeiro eu verifico se o usuário está inserindo uma nova requisição, né? Se ele está realizando uma nova requisição. Caso ele não esteja realizando a nova requisição, ou seja, caso esteja consultando, eu vou setar o form para somente leitura e carregar os seus dados, tá? Caso contrário, eu seto para o modo de inserção e também realizo aí o recarregamento dos dados lá da grid dos itens, né? Dos itens dessa requisição. Ok? No método loadData, eu faço aqui uma requisição para o servidor, passando como parâmetro a ação de load e o ID da minha requisição. Então aqui no método load, eu busco esses parâmetros que foram informados e busco a requisição interna, tá? Cujo ID seja aqui que foi passado aí como parâmetro, né? E mostrado aqui, né? Identificado aqui através da string pk. Ok? Logo depois eu retorno com esses dados lá para a aplicação que realizou essa requisição. Ao terminar de carregar os dados desse form, o que eu vou fazer? Eu vou buscar, né, a requisição que foi buscada lá do servidor, né? Vou buscar o ID dessa requisição e vou setar lá no itens controller o pk. Né? Esse pk eu vou setar como o ID da requisição. E logo depois eu vou solicitar que essa grid de itens recarregue os seus dados. Isso através aqui do método reloadData. Ok? No método insertRecord, eu vou buscar os itens, tá? Que estão lá na minha grid itens. Ok? Então eu busco essa lista de itens, né? Ou seja, os itens dessa requisição. E logo depois realizo uma requisição para o servidor, tá? Dessa vez eu vou passar como parâmetro que a ação a ser executada é uma ação de insert e vou passar aqui alguns outros parâmetros também, que é a requisição, tá? Que será salva e os itens dessa requisição. Então aqui no servidor, no método insert, eu vou buscar a requisição e os itens dessa requisição. Tá? Então eu busco os parâmetros lá que foram informados. Logo depois eu realizo
a persistência dessa requisição lá no banco de dados, né? E também salvo os itens dessa requisição, ok? E retorno lá com a resposta para a aplicação. Logo depois de inserir esses dados, será executado aqui o método afterInsertData, tá? O que vai ser feito aqui? Eu vou buscar a requisição que foi inserida lá no banco de dados no momento, ok? Vou pegar o ID dessa requisição e definir aqui como PK, tá? Então o PK que nós criamos aqui em cima agora será definido como o ID dessa requisição que foi salva. E também chamar o método reload aqui do form requisição interna, tá? Então o que vai ser feito? Ele vai chamar aqui novamente o método loadData, ele vai carregar novamente essa requisição. Ao terminar de carregar os dados, ele vai setar o PK lá da grid itens e vai carregar também os itens dessa grid, ok? Bom, no método updateRecord, quando eu for realizar uma alteração de uma requisição, o procedimento a ser executado é o mesmo aqui da inserção, tá? Então eu busco os itens que foram selecionados para a requisição e realizo aí uma requisição lá para o servidor, tá? Então o servidor vai processar a alteração dessa requisição. Dessa vez eu mando aqui como parâmetro que a ação é uma ação de update, tá? Passo como parâmetro o objeto antes da alteração, né? No caso a requisição antes da alteração, a requisição alterada e os novos itens dessa requisição. Então aqui no lado do servidor, eu vou executar aqui o método update, tá? Vou buscar os parâmetros que foram informados, tá? Lá pela aplicação que fez a requisição. Vou salvar os dados dessa requisição, vou excluir os itens da requisição que já estavam salvos anteriormente e salvar os novos itens, ok? Logo depois, retorno com a resposta aí lá para a aplicação do lado cliente, tá? Após editar esses dados, né, após realizar a alteração da requisição, eu vou chamar aí o form requisição interna, né? Eu vou solicitar que ele recarregue os seus dados, tá? Então da mesma forma, ele vai executar aqui novamente o método loadData, vai carregar os dados da requisição, terminou de carregar os dados da requisição, vai recarregar os itens dessa requisição, ok? Bom, então esse é o código aí da classe requisição interna detalhe controller, ok? Vamos analisar aqui agora o controller da grid itens, ok? No caso aqui é o requisição interna itens controller, tá? Aqui nós definimos a ação que será executada lá no servidor, é a requisição interna itens action, tá? Então aqui no lado do servidor eu tenho aqui a classe requisição interna itens action, tá? Tenho aqui a definição do nome dessa action, a definição da ação a ser executada no momento e aqui o método load, ok? No método loadData eu vou passar aqui como parâmetro a ação a ser executada e o ID da requisição interna cabeçalho, tá? E envio esses parâmetros lá para o servidor, no caso aqui para o itens requisição interna itens action, né, para que ele busque os dados, né, os itens dessa requisição. Então eu vou buscar todos os itens, tá, que estiverem vinculados à minha requisição interna cabeçalho, ok? De posse desses itens, eu vou retornar com os dados lá para a aplicação lá do cliente, tá? No método insertRecords, updateRecords e deleteRecords, nenhuma persistência está sendo realizada no banco de dados, tá? Como nós já vimos em alguns controllers que foram desenvolvidos aqui no sistema, esses métodos estão salvando os dados apenas na memória, tá? Então, como nós vimos aqui no controller do form requisição interna detalhe, tá? Quando eu realizo aqui, quando eu vou salvar os dados do form, eu busco os itens e solicito lá para o servidor
que ele realize também a persistência dos dados desses itens, tá? Então aqui no controller da grid itens, quando eu vou inserir um item, alterar ou excluir, ele faz isso apenas em memória. Depois, quando eu for salvar os dados da requisição interna, ele vai persistir esses dados no banco de dados, ok? Aqui nós temos o método setPK, que ele vai setar aí o valor da string pk, que identifica o ID da requisição interna cabeçalho, ok? Bom, dessa forma então nós visualizamos aí todo o código fonte da tela requisição interna detalhe.